1 Coríntios capítulo 15, você achou aí, sim ou não? Diz assim a palavra de Deus, do versículo 50 até o 58, acabando o capítulo: irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é imortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Temos falado todo esse mês que Deus tem um plano maior para a nossa vida. Deus tem um plano para a sua vida. Você tem muitos planos, mas nós convidamos você, te mostramos pela palavra de Deus, que Deus tem um plano melhor para a vida de cada um de nós. Vimos também que nós precisamos dar uma resposta para Deus. O Evangelho de Jesus, a morte de Jesus, nos convida a uma resposta. Você tem que dizer sim ou não. Ficar calado já significa não. Vimos também a vida que Deus quer para nós. Nós estamos vivendo muitos modelos, mas nós vimos pela palavra de Deus qual é a vida que Deus tem para nós. Vimos também como o discípulo de Jesus deve viver de uma forma prática, quais são as atitudes, o comportamento, como devemos viver como discípulo de Jesus. E hoje eu quero falar com você sobre a festa do céu, olhando para esse texto. Mas festa, pastor? A gente não vai para a igreja? Eu achei que ia ser uma coisa séria. A gente tem uma ideia, né, que céu, que igreja é lugar de coisa fechada, né? Ou seja, ser sério é ser fechado, é ser triste. Então assim, você vai para o mundo, você está na festa do mundo, lá sim, a alegria, aí todo mundo pula, aquela maravilha. Temos muito a aprender, e hoje eu quero falar com você então, sobre essa festa do céu. Sendo bem direto, o que vai ter nessa festa? Você sabe não? O que vai ter nessa festa? Em primeiro lugar, versículo 50, a herança do reino. A herança do reino. Gente, versículo 50, há um reino eterno que precisamos receber por herança. O versículo 50 fala sobre herdar algo. Há um reino eterno que você precisa receber por herança. Deixa o seguinte, você vai deixar aquela herança milionária que eu sei que você tem, você está cuidando dela ou vai desperdiçar essa herança? Quando se fala de din-din, meu amigo, do dinheiro, tá todo mundo, tem família que até briga para dividir herança, não é assim? O pessoal briga pela herança. Perde a irmandade, esquece que o outro é irmão por causa de herança. Agora eu quero te falar de uma herança que é muito mais valiosa e quem sabe você está desperdiçando, que é a herança do reino eterno. Nós precisamos herdar, cuidar disso. Como é que a gente vai fazer para ter essa herança na mão? Jesus conquistou ela e nos deixou de herança. Nessa festa é o lugar da gente herdar, se de fato a gente está cuidando disso e é merecedor disso. Continuando, Romanos 8,17, uma citação para a gente entender, diz o seguinte: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Herança é para filhos, não é para sobrinhos, não é para amigos, não é verdade? Herança é para filho. Há uma herança que os filhos de Deus precisam receber, precisam buscar no Senhor. Versículo 50, continuando, fala que carne e sangue não receberá. O que significa isso? Essa vida, esse corpo físico não poderá herdar esse reino eterno.
Eu sei que você é bonitão, bonitona do Senhor, homem de Deus, mulher de Deus, mas esse corpo aqui não vai entrar. O seu dinheiro, o seu carrão, quem sabe você até briga com a mulher na hora que bater o carro, porque eu não sei porque que elas batem tanto o carro, não é o caso da minha, né? Eu tinha falado que eu ia parar só hoje, é a última. Gente, aí o cara briga por causa do carro. Deixa eu te falar uma coisa, o teu carro não vai entrar no céu, sabia disso? Teu dinheiro não vai entrar no céu. Essa vida, carne e sangue, esse corpo não vai entrar no céu. Mateus 22:30, uma citação para a gente entender, diz assim: na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Então, quer um conselho? Você quer experimentar do casamento? Casa logo. Quem está solteirão aí, fala a verdade. Vamos orar. Quem está solteiro, fala: Senhor, prepara. Tem que pedir, irmão, a fé também é para isso. Prepara, Senhor. Agora, quer um segundo conselho? Casa e gasta tudo, porque você não vai levar nada. Eu não sei porque nós homens, principalmente, somos uns mão de vaca, muquirana, não é assim? Pagar as contas, a mulher não pode comprar uma roupa nova, amém, irmãs? A mulher não pode comprar uma bolsa, um sapato. Ora, gasta tudo. Deixa eu te falar uma coisa, se você morrer, você vai deixar toda a herança para ela, e ela bonitona desse jeito, meu amigo, você acha que ela vai ficar esperando chegar na glória? Gasta tudo. Amanhã, segunda-feira, dia de fazer compras, vamos tudo gastar. Amém? Mas, querido, para entender o seguinte, essa vida aqui, ó, é aqui. Nada daqui vai para lá. Essa herança que nós temos que herdar ali. Mas parece que a gente é tão incrédulo que a gente vive neste mundo. A gente fala que crê em Senhor, crê no Senhor Jesus, que Ele é nosso Deus, mas a gente vive como se Ele não existisse, como se não houvesse essa herança eterna no Senhor. Quem sabe a gente está cuidando muito da nossa herança aqui terrena e está esquecendo da herança eterna. Há uma herança que você precisa herdar. Carne e sangue não pode herdar, o texto diz. Então eu faço uma pergunta: quem que pode herdar esse reino? Se essa vida, esse corpo, nada dessa vida pode herdar esse reino, o que fazer para herdar esse reino então, gente? O que fazer para entrar no céu? Para ir para essa festa? Ser batizado, sou da igreja batista, já li a Bíblia. O que fazer para entrar na festa? Pode falar. Ser bonito igual eu sou. Eu vou dar só um texto para vocês de citação. João 3:3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer. Léo, eu já estou na igreja, já fiz a IBM, já batizei, estou vindo nos cultos, na cela. Amém, irmão? Faço parte da igreja batista. Amém, irmão? Mas uma pergunta séria que a gente tem que rever a cada dia: eu nasci de novo? Eu estou em Cristo? Tem gente que pensa que ele é salvo por causa da religião. Mas eu sou batizado desde pequeno e minha religião é tal. A pergunta é: você nasceu de novo? É convertido a Jesus? Está entendendo, sim ou não? Está claro ou está escuro? Está claro, né? Pelo menos na luz. Concorda ou sem corda? Há uma herança que você precisa herdar. Amém? Continua aí, sim ou não? Ok, fala para a pessoa do seu lado: é uma herança que você precisa herdar. Amém. O que mais vai ter nessa festa então? O que mais vai ter nessa festa? Versículo 51 a 53, a volta de Jesus. O que é isso? Tem uns crentes que não sabem nem o que é volta de Jesus. Como assim, volta de Jesus? Mas Jesus já não veio? A segunda vinda de Jesus, você sabia disso? Jesus está voltando, sim ou não? Você espera por isso, anseia por isso hoje? Ou você quer esperar casar, quer esperar ter filho, quer esperar arrumar outro emprego? Jesus está voltando. Essa festa significa a volta de Jesus. Olha o texto então: nem todos dormiremos, diz no versículo 51. Então eu afirmo o seguinte: duas coisas certas e ignoradas nessa vida é a morte e a volta de Jesus. As duas coisas mais certas, irmãos, e ignoradas pelo ser humano é a morte e a volta de Jesus. A gente acha que o tempo está passando, que Jesus não vai voltar, mas o texto afirma: olha, que nem todos dormiremos.
Jesus vai voltar. Você pode estar vivo, você pode estar morto, fica tranquilo que Jesus vai voltar. E o que é que vai acontecer então, né? Apocalipse 22:12 nos lembra mais e reafirma isso. Jesus dizendo: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e olha só, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Depois a gente fala mais sobre isso. A volta de Jesus, o texto diz: os mortos ressuscitarão e os vivos, nós seremos transformados. Aí alguns falam assim: mas então não aconteceu, porque o apóstolo Paulo está falando lá quando ele estava, nós seremos transformados, e Jesus não voltou naquela época. Mas espera, ele está dizendo nós, se referindo aos vivos, não nós naquela época. Então uma afirmação para nós: a volta de Jesus ressuscitará primeiro os que já tiverem dormido, porque o crente não morre, ele dorme, né? Já tiverem dormido no Senhor, e transformará os que estiverem vivos. Como será a volta de Jesus? Primeiramente, todos aqueles que já morreram em Cristo serão ressuscitados, e todos que estiverem vivos no Senhor serão transformados, ou seja, vai receber um novo corpo, um corpo bonitão, glorificado, espiritual. Amém? 1 Tessalonicenses 4,16, a igreja de Tessalônica, ela estava confusa, e o pessoal que morreu, como é que vai ser? Estava triste por causa da morte das pessoas. Mas o texto diz o seguinte: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu sei que é difícil perder ente querido, meu querido, mas fica tranquilo, na glória você vai ter uma eternidade para desfrutar da presença dos seus entes queridos. Amém, igreja? Lá sim vai ser festejado, lá sim a gente vai celebrar toda a nossa vitória em Cristo Jesus. Ele vai voltar, eu anseio pela volta de Jesus. Não é tristeza não, mas se ele voltasse hoje eu ficaria mais do que feliz. Eu digo o seguinte: eu amo muito a minha esposa, eu amo ela eu amo muito a minha esposa, mas querido, eu amo muito Jesus, mais ainda, eu quero que ele volte hoje. Você quer sim ou não? A volta de Jesus, o texto fala algumas expressões aí no versículo 51 a 53, no momento, num abrir e fechar de olhos e no soar da trombeta. O que isso se refere? Significa a volta repentina. Então olha, se você precisa estar preparado hoje ou ontem, pois a volta de Jesus será repentina. Tem umas igrejas malucas que de vez em quando eles resolvem marcar a data. Jesus vai voltar em tal período, no ano 2000, lembra que é a virada? Ai, Jesus vai voltar, o povo começa a fazer uns negócios. Gente, a Bíblia não afirma data de nada. Então não se preocupe com isso. Você tem que se preocupar eu estou em Jesus, eu já recebi Jesus, é isso que eu preciso me preocupar. E viver concentrado e focado nisso. Parece que o foco de algumas pessoas é aposentar, é viajar, é curtir a vida, não é assim? Tudo isso é bom, é estar lá na praia, bota aquelas fotos: oh, vida é difícil, viu? A hora que os irmãos fizer isso aqui, quando eu estiver ralando, eu vou repreender falar: pega, Senhor. Isso é maldade, gente, você não pode fazer isso com a gente, né? Olha que vida difícil. Mateus 25:13 diz o seguinte: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então não adianta: meu Deus, eu pequei agora, e se Jesus voltar agora? Né? A gente fica com umas loucuras, porque tem dois extremos. Um extremo é o liberalismo, a indiferença de algumas pessoas que já não se preocupam mais com a volta de Jesus. E o outro extremo é o que antigamente se fez muito, colocando medo nas pessoas: cuidado, irmão, olha a tua vida agora, porque se Jesus voltar agora, como é que vai ser? E a pessoa vive assim: meu Deus, Deus cuidar de mim. Então a gente tem que entender a palavra de Deus, né? Passou ali, aqui. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Eu diria o seguinte: você está preparado para a volta de Jesus? Sim ou não? Você está preparado para a volta de Jesus? Pode falar sim ou não? Tá um sim, meu não. Amém. Se você está em Cristo Jesus, se você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e está buscando andar na presença dEle, você pode dizer de boca cheia: eu estou preparado para a volta de Jesus. Agora tem um detalhe a mais que a gente vai ver no final. O que nós estamos fazendo na nossa vida aqui? Como será essa festa na presença do Senhor? O que mais vai ter nessa festa, Léo? Vamos continuando. Versículo 54 ao 57. A nossa vitória completa.
Olha na sua Bíblia então, versículo 54 ao 57. O texto diz que então se cumprirá aquilo que já vinha falando. O que ele está falando aqui? Ele está se referindo a uma profecia de Isaías, lá no capítulo 25, versículo 8, onde Deus já havia revelado pelos profetas tudo que ele vinha fazer. Gente, Deus criou a humanidade, Deus fez o ser humano perfeito, Deus deu sabedoria a você, te deu inteligência, e ele pensou o seguinte: Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, e se esse ser humano resolver usar tudo que eu estou fazendo e pecar e se afastar de mim, o que eu vou fazer? Pois lá atrás o Senhor já preparou uma solução para nos alcançar novamente. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados de Deus, não é verdade? Mas a Bíblia também diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê. Então essa vitória completa já havia sido revelada pelos profetas. Isaías 25:8 diz: então destruirá a morte para sempre, o soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Quem sabe você fala assim: Léo, vitória completa, você não sabe a luta que eu estou passando, as dificuldades que eu estou passando. Mas a Bíblia nunca afirmou que neste mundo nós não enfrentaríamos, nós não teríamos problemas. Mas Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Essa é a nossa parte. Mas aqui agora, nessa festa, no dia de encontrarmos com o Senhor, somos chamados, queridos, a uma vitória completa. De que sentido? O texto diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Em Jesus fomos libertos do poder do pecado e venceremos totalmente o poder da morte. O que significa isso? Como o texto está falando, onde está o teu aguilhão, essa palavra é como um sentido de uma picada de abelha, uma picada de serpente. A morte é assim, por mais forte é o ser humano, e você já teve experiência, quem sabe, eu já vi pessoas passando, qualquer coisinha, gente, a gente tão forte, um organismo uma coisa tão fantástica, mas uma simples enfermidade ou algo nos balança e nos desmorona, não é verdade? Por quê? Porque o poder da morte ainda está sobre nós, mas em Jesus nós venceremos totalmente o poder da morte. O cristão não vai morrer, ele apenas dorme por um tempo até Jesus voltar. Amém ou não amém? O salário do pecado, o texto diz que a morte, o salário do pecado é a morte. Então olha o seguinte: o fato de você estar sujeito à morte, tem alguém aqui que não vai morrer? Tem alguém aqui que não vai morrer? O fato de você estar sujeito à morte física é uma prova que você foi ou está separado de Deus. Deixa eu te explicar melhor. O ser humano fala assim: mas por que eu estou separado de Deus? Simples, só você olhar. A morte, o salário do pecado é a morte. Se você morre, significa que você pecou contra Deus. Tem alguém aqui que não morre? Eu ia dizer, então você deve ser um anjo que está aqui no nosso meio, alguma coisa. O fato de você morrer é um sinal que você pecou contra Deus e foi ou ainda está separado de Deus. Tudo bem? Tudo tranquilo? A vitória completa. O texto fala então de uma vitória, de uma vida abundante e eterna. Eu diria que através de Jesus, então, Deus te dá a vida de vitória. Em que sentido, irmãos? Essa vitória não se refere somente lá no dia que Jesus voltar. Jesus fala em João 10:10 que Ele veio para dar vida abundante, plena. Então a nossa vitória em Cristo Jesus é tanto hoje, caminhando com Jesus, apesar de estarmos no mundo e nesse corpo físico, mas ela será completa, perfeita, no dia que Jesus voltar e estarmos ali na presença do Senhor. Tem muito cristão, muitos de nós precisamos ainda aprender a viver de forma vitoriosa, porque temos os extremos. Tem um lugar que diz assim: pare de sofrer, aceite Jesus que você não vai enfrentar nenhum problema. E isso é mentira, a Bíblia não fala dessa forma. Mas tem um outro lado, pessoas que dizem o seguinte: Jesus é maravilhoso, Ele é Deus da minha vida, mas o semblante, o jeito que Ele vive, não demonstra que Jesus é vitorioso na vida dele. A vida de pecado não demonstra que Jesus é vitorioso na vida dele. A vida sem esperança não está demonstrando que Jesus é vitorioso na vida dele. Jesus me libertou, Ele tem poder.
Esse corpo, essa vida é tribulosa, é difícil, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu creio num Deus que está acima de todas as coisas, de todas as circunstâncias, e eu vou viver essa vida vitoriosa e abundante aqui na presença do Senhor. Eu queria te falar que tem muitas pessoas pelo mundo afora que sofrem muito mais do que você sofre. E pior, muitas dessas pessoas, elas nem ainda creem no Senhor Jesus, mas elas têm um ânimo que me impressiona às vezes. E você olha para um cristão cabisbaixo. Quem sabe a gente tem que falar igual Davi: Senhor, restaura a alegria da minha salvação. Salmo 51, versículos 5 e 6. E então eu ensinarei os teus mandamentos aos outros. Se você tem perdido a alegria dessa vitória no Senhor, você tem que buscar isso, querido. Deus me dá alegria espiritual, que vai além das minhas dificuldades, que me faça olhar para a vida de uma forma diferente. Amém, gente? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Precisamos aprender a viver acima das circunstâncias. Há um texto em Abacuque que diz: em lugares altos, andar em lugares altos. Abacuque começa o livro dizendo: até quando, Senhor, reclamando? Mas ele termina dizendo: ainda que, Senhor. Isso mostra essa experiência com essa vitória no Senhor Jesus. Você só não vive essa vitória se não estiver em Cristo, ou se não estiver convertido ainda, ou não estiver deixando Ele governar a sua vida. Você só não vive essa vitória se ainda não se rendeu a Jesus, porque o pecado veio para destruir, o diabo está aí para destruir. E tem muita gente deixando o diabo, o pecado, balançar a vida dele. Agora tem um outro detalhe: tem muito cristão que não está deixando Deus governar a vida dele também. Quero te mostrar um quadro aqui. Algumas coisas da nossa vida, né? Teoricamente, no nosso organograma, Deus tem que estar lá em cima, não é isso? Quem está lá no organograma da sua vida é Deus? De repente, abaixo, se você é casado, é o meu casamento. Correto? Você fala: e a igreja? A igreja é Deus, está com Deus. Se eu estou andando com Deus, isso faz parte da igreja. Meu casamento, meus filhos. Tem gente que põe os filhos acima do casamento. Aí ele ganhou o neném, virou papai e mamãe, esqueceu que é marido e mulher, né? Filhos, trabalho. Mas Léo, o trabalho não está acima do casamento para eu poder prover? Aí você coloca a sua ordem lá, né? Como você quiser. Meu trabalho, vida com os amigos, não é isso? As coisas importantes dessa vida, os problemas, as dificuldades, eles devem estar lá embaixo, sim ou não? E todo mundo tem problema e dificuldade, mas a gente não pode deixar o problema e a dificuldade ficar acima do casamento, ficar acima dos filhos, ficar acima do trabalho. Você está passando um problema, aí você vai para o seu trabalho de cara amarrada, brigando com todo mundo. O que vai acontecer com você? Você não está vivendo uma vida de vitória. Mas como é que eu faço, Léo? Vou buscar a Deus. Deus vai me renovar, Ele vai me fortalecer, para que eu vá para aquele trabalho, mesmo sendo uma pessoa normal, que tem problemas e tribulações, mas naquele trabalho eu vou mostrar que tem algo diferente em mim, porque tem uma paz sobrenatural na minha vida, amém? Agora imagine o seguinte: se a gente virar esse organograma, o que acontece? Quem que ficou lá em primeiro lugar, lá em cima? Os problemas e dificuldades. Agora confessa o seu pecado. Não é assim que a gente muitas vezes está? A gente só vê problema e dificuldade. Tudo é problema, tudo é dificuldade. Tem hora que eu olho assim e falo: eu tenho que botar os óculos, tudo está escuro, só vejo problema. Meu Deus, me dá uma paz. Eu tenho aprendido no negócio. Tem fases que eu preciso hibernar, preciso me desligar mais. Não basta aquela oração do dia a dia, né? Vocês oram 2 horas por dia, eu não consigo tanto assim, mas 1 hora e tal. Mas tem dia que eu preciso mais tempo, eu preciso parar, porque eu começo só a ver problema e dificuldade. Se você vir, irmão, olha lá, as coisas importantes estão lá em cima, os amigos estão lá em cima, acima do trabalho. Tem gente que quer viver a vida na boa, né? Só curtindo, vou para a praia, feriadão, trabalho, beleza, mais um feriado, não preciso trabalhar. A alegria dele é só curtir. Os filhos acima do casamento e tudo acima de Deus. Aí você fala: Deus, cadê o Senhor que fala que eu sou mais que vencedor? E aí o Senhor está lá embaixo dos teus pés gritando: eu estou aqui embaixo, estou aqui tentando fazer você me ouvir.
Cuidado com o organograma que você está vivendo na sua vida. E aí você prioriza tudo e Deus vai sempre ficando para lá. Aí orou tanto, pediu a bênção de Deus pelo trabalho, está trabalhando, agora não tem tempo mais para nada. Não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para o culto, não tem tempo para a célula, não tem tempo para o filho, não tem tempo para a família. Tem algo errado, querido. Retoma o organograma da vida. Ou Deus está em primeiro lugar, ou Ele vai estar em último. Amém? A vitória completa, então eu quero ler com você, só para você ter um pouco de, para dar uma pitada do céu para a gente. Apocalipse 21, versículo 1 ao 7. Vamos ler juntos? Será que dá ali para ler? Diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Continua o texto: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? É lá que tudo isso vai acontecer, querido. Mas enquanto estamos caminhando aqui, vamos manter os nossos olhos fitos no nosso alvo, onde a gente quer chegar. Amém? O que mais acontecerá nessa festa? Tem mais alguma coisa no texto? Tem, querido. Fala no versículo 58, a recompensa dos discípulos. Você é um discípulo de Jesus? Sim? Olha, irmãos. Então vamos lá. Eu vou mostrar um quadro aqui. Eu diria que existe pelo menos 3 categorias de pessoas que estão frequentando no meio da igreja. Uma delas, a primeira delas é a multidão. Quem é a multidão? É aquele pessoal todo que está ali ao redor de Jesus. Por exemplo, um caso quando Jesus estava andando num lugar e tinha uma multidão ao redor dele. Aí uma mulher lá, alguém tocou em Jesus, né? E aquela multidão tocando em Jesus. Aí Jesus chega e fala assim: alguém me tocou. Os discípulos falam: mestre, o senhor está ficando maluco? Está acontecendo alguma coisa? Quer procurar um psiquiatra? Quer ir no médico? O que está acontecendo? Não, alguém me tocou. Veja bem que esquisito. Tinha uma multidão. Então a multidão está ali. Mas tem um outro grupo, que são os frequentadores. Ele não é como a multidão, que vai só na bênção, querendo ver o movimento. Ele já frequenta constantemente. Ele está aqui, de repente todo domingo, ou a cada 15 dias. Ele está frequentando. Agora tem um outro grupo, que de fato é o grupo de discípulo. Tem diferença de um para o outro, será? Qual é a diferença? É ser batizado ou não? Não. A diferença está no compromisso que cada um tem com Cristo. A multidão apenas estava olhando. A mesma multidão que admirou os milagres de Jesus foi a multidão que diz: crucifica. Os frequentadores andam até junto, como os discípulos de Jesus andaram durante um tempo. Mas na hora que o mestre foi crucificado, eles falaram: opa, nem conheço esse daí. Agora o discípulo, ele anda com Jesus, ele presencia de tudo que Jesus está fazendo, mas ele diz: eu faço parte disso. Ele serve, ele faz, ele é. Ele está ali com mão na massa. Ele arregaça as mangas. Então eu quero convidar você, discípulo, para olhar um pouquinho para a nossa recompensa. Versículo 58. Diz o seguinte, o texto começa dizendo: mantenham-se firmes. Quem cuida da sua herança não vive dividido, não se perturba facilmente. Mantém-se firme.
Tem um pessoal que é meio Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo, fica aquele negócio. Um dia está com Deus, outro dia está com um problema. Um dia quer Deus, outro dia quer o mundo. Outro dia quer o Espírito, outro dia quer a carne. Mas quem cuida da sua herança, da recompensa dos discípulos, não anda dividido, está firme no Senhor. O texto continua dizendo: mantenham-se firmes e que nada os abale. É o texto bíblico, gente, o próprio versículo. Quem cuida da sua herança está firmado na palavra de Deus e não vive mudando de posição, nada o abala. Nós falamos semana passada, se eu não me engano, né? Não seja camaleão, seja ovelha. Camaleão fica mudando em cada situação, mas quem cuida da sua herança não fica mudando de posição, ele está firme e nada o abala. Mas Leo, é impossível isso. Gente, ou a palavra de Deus está mentindo, ou a gente precisa aprender mais a viver a vida com o Senhor. Mantenha-se firme, não se deixe abalar, se jogue na presença do Senhor. Se é choro, quebrante-se na presença do Senhor. Se é alegria, se alegre na presença do Senhor. Se é desejo de fazer, faça para a glória do Senhor. A recompensa dos discípulos, Salmo 73, 21 e 22, permita citar essa referência. O salmista estava meio que admirando os não cristãos. E aí ele pensou o seguinte: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, olha só o que o texto diz: agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, falando com Deus, era de um animal irracional. Ele começou a pensar o seguinte: olha, esse negócio de ser cristão, vou para a igreja, sou fiel à minha esposa, obedeço os mandamentos. Agora olha esse cidadão aí, não paga os impostos, roubando, está vivendo na boa, com carrão, você tem os nomes de carro importado, carro grande, a gente não sabe nem o que é isso, nem os nomes eu sei. Land Rover, não sei o quê. E ele começou a ficar lá, triste, né? Agora olha a minha vida como é que está. Então toma cuidado, querido, com a referência que você traz. É de alguém que está firme, andando no Senhor, ou você está tendo referências de pessoas que não andam com o Senhor? Amém? Toma cuidado. Continuando então, o texto fala: mantenham-se firmes, que nada os abale, sempre dedicados à obra do Senhor. Então a firmeza da fé resulta numa abundante dedicação à obra. Como você vai ver uma pessoa que tem firmeza de fé, Léo? Olha com o que essa fé resulta na vida dele. Dedicação é o que o texto diz, sempre dedicados à obra. Se eu não estou tendo prazer em buscar a Deus, eu falei ontem à noite com os jovens, gente, jovem tem energia. Em vez de você passar a noite inteira olhando fliperama, jogando videogame, fliperama é do tempo antigo, né? É da minha época. Jogando videogame, por que você não passa a noite inteira orando? Eu já fiz isso, eu te faço o desafio. Eu quero mais de Deus, eu quero ter mais experiência com Deus. E por que eu não busco mais de Deus? A firmeza da fé resulta em abundante dedicação. Tem gente que pensa o seguinte, falei ontem com o pessoal: você fala assim, você pede para o pessoal ser líder de célula, fazer isso, servir ao Senhor, porque você é o pastor. Não é assim? Fica parecendo o seguinte: você é o pastor, é muito fácil, então, gente, vamos lá fazer. É o contrário, querido. É o contrário, porque um dia eu estava fazendo. Eu estava gastando noites de oração na presença dele. E o Senhor disse: você gosta tanto de fazer isso? Então vem para cá. A gente quer que Deus nos abençoe mais, mas a gente não busca mais. A gente quer viver mais com Deus, mas a gente não serve mais. A firmeza da fé resulta em abundante dedicação. Aonde está teu coração, é só ver onde você gasta a maior parte do seu tempo, a maior alegria que está no teu coração. Você tem a alegria de estar na presença de Deus, de estar em adoração, aquela manhã de jejum. Jejum é difícil, né? Que às vezes a gente fica meio... Mas é prazeroso buscar a Deus. E eu digo mais, Mateus 25, 18: mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Nessa parábola mostrando pessoas que receberam até mais. Eles fizeram o quê? Investiram, trabalharam para o Senhor. Tem gente que recebeu aquilo que recebeu e não faz nada com aquilo. Eu costumo dizer: quanto tempo eu tenho de vida cristã, gente? E qual o desenvolvimento da minha fé? Porque você só consegue avaliar olhando o tempo, não é isso?
Tem alguma criança aqui, não tem nenhuma. A criança com quantos anos ela começa a falar? No normal, né? Quantos anos já é normal a criança começar a falar? Um bebê? Hã? Fica um ano, um ano, 2 anos, no máximo, não é isso? Agora, como é que pode ter um cristão com 3 anos que ainda não fala? Fala de Jesus, eu não sei falar, eu não sei orar. Pegou ou não? Continua o texto. O texto fala que o vosso trabalho, e a expressão trabalho aqui é trabalho duro, de enfado. O seu serviço ao Senhor não será em vão ou desperdiçado. O que é que você está fazendo para Deus, querido? Eu quero entrar nessa festa, eu quero receber essa herança, eu quero essa vitória completa. Mas o que é que eu estou fazendo para Deus? Está no texto também. O que é que eu estou fazendo para o Senhor? O meu serviço ao Senhor não será desperdiçado. Quantas vidas eu tenho levado ao Senhor, eu tenho revelado o amor de Jesus. Lucas 15:10, eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Você quer saber o que agrada a Deus? É levar vidas ao Senhor. Uma coisa que eu tenho revisto na minha vida é aonde eu dedico o meu tempo. Vidas, pessoas que querem Deus, que querem mais de Deus. Olha, eu quero frequentar aqui, mas me deixa aqui no cantinho. Tá bom, não posso fazer nada. O Espírito Santo trabalha nessa vida. Foque teu tempo para ver vidas, para você crescer no Senhor, para que a sua célula, sua igreja cresça no Senhor, sua família desenvolva no Senhor. Nós vimos aqui na sexta-feira falando de ministrar as crianças, no culto, na célula, os pais. Seja cheio da vida de Deus e lembre das outras vidas. Você quer participar dessa festa? A recompensa, a herança que precisamos herdar, a volta de Jesus, a vitória completa, mas tem também uma recompensa.